Ok, então, pessoal, antes da gente começar a nossa reunião, acho que todo mundo que está aqui já conhece nosso esquema, mas como a gente ah, grava, né, as reuniões, então a gente, para depois publicar no podcast, e a gente também está transmitindo no Facebook. Então, se você de repente não se sente confortável que as pessoas ouçam você ou que as pessoas te vejam, você pode fazer seu comentário com a câmera apagada ou, enfim, você avisa a gente no final que a gente tira a sua parte na hora da edição, tá bom? Outra coisa muito importante é que você assista às reuniões, que a nossa reunião sempre tem dois momentos. O primeiro momento é o momento de falar sobre a mensagem, sobre o conteúdo do grupo, e depois a gente tem a fase de discussão, de perguntas e de contribuições. Então, eu gostaria de pedir a todos que, nesse início, vocês mantivessem seus microfones fechados, tá bom? E abrissem depois da exposição, no caso hoje do Pastor Natal, correto? E aí a gente pode ter uma reunião bem tranquila e fluir bem bacana, tá bom? Manda ver, Diego. Boa noite, um bom sábado a todos, que Deus os abençoe, sejam todos bem-vindos a uma das últimas reuniões do Nulon. E hoje nós teremos uma palestra muito especial com o nosso querido pastor Natal Gardino. Pastor Natal, que é pastor distrital da Igreja Adventista Central de Londrina, ele é natural de São Paulo, e sua formação é bacharel em teologia pelo NASP Engenheiro Coelho, doutorado em liderança pela Andrews University e mestrado em Novo Testamento também pela Andrews. Pastor, que Deus o abençoe nessa palestra, que seja também muito bem-vindo. E eu já vou aproveitar, como o senhor é pastor, vou pedir para que faça a oração inicial para nós e já possa dar início à palestra. Com prazer. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos nos reunir, apesar da distância, para poder tratar de um assunto tão importante que é a confiabilidade, a veracidade das Sagradas Escrituras. Peço que o Senhor esteja conosco, confirmando em nosso coração a esperança que temos em Jesus. Te peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, se der alguma coisa errada, vocês aí me dão um toque, tá bom? Se não estiver aparecendo os meus vídeos ou alguma coisa. Para quem está depois assistindo, aliás, ouvindo pelo podcast, eu vou tentar descrever um pouquinho algumas imagens, que eu vou depender bastante aqui de imagens, tá bom? Então, aqui está o tema, confirma para mim, Diego, que está aparecendo. Ok, está aparecendo. Maravilha. Então, por que creio? Porque há evidências nas Escrituras de que eu posso crer. Muita gente pensa que as Escrituras são um livro qualquer que um povo primitivo escreveu, que veio na cabeça, e que as pessoas acabaram tornando esses livros místicos, religiosos, e seguem sem evidência alguma. Mas não é esse o caso. É por isso que existem tantas pessoas que têm formação acadêmica e creem na Bíblia. Nós temos, por exemplo, o Dr. Eberlin, que é um doutor, ele é o titular de Química da Unicamp, e ele crê na Bíblia e tantos outros aí. Então, hoje eu gostaria de falar sobre as evidências que nós temos da veracidade da Bíblia, que não é um livro qualquer que alguém escreveu e todo mundo saiu acreditando nele. É um livro factual. Então, aqui, logo no começo, eu coloco alguns pontos importantes que a gente vai discutir ao longo dessa palestra. Quais são as evidências da veracidade da Bíblia, de que ela foi inspirada, de que há uma direção divina nos seus textos, na sua preservação? Primeiro, os seus textos foram incrivelmente conservados. Nós vamos comparar depois com outras literaturas e não existe outra tão conservada como as Escrituras Sagradas, como a Bíblia. Os textos que nós temos hoje são os mesmos que saíram das mãos
dos profetas, dos autores, tá bom? Então, esse é um fato que nós vamos ver. Os textos são incrivelmente preservados. Outro fato, outra evidência, é que há uma grande harmonia nos relatos da Bíblia. A harmonia interna, ou seja, entre os livros da Bíblia, e a harmonia externa. Por exemplo, quando a gente estuda a história paralela, secular, a linha do tempo paralela à da Bíblia, a gente vê como as coisas se encaixam, que há harmonia interna e externa. Outro ponto é que há uma grande coerência factual. Você vê que ele não inventa, como nos gregos lá, o Monte Olimpo e não sei o que lá, né? Lugares que não dá para você confirmar. Aconteceu isso, o Monte Olimpo está lá. Mas as histórias não usam outros relevos geográficos que dá para você identificar. Às vezes um ou outro. Mas a Bíblia, ela é tratada no chão, em pontos geográficos. E veja, as descrições da Bíblia são tão precisas que cidades foram descobertas, foram desenterradas através das descrições da Bíblia. E eu coloquei aqui na tela alguns exemplos de cidades descobertas de acordo com as descrições da Bíblia. Claro, são ruínas das cidades, não é? A cidade de Gézer, de Azor, com H, de Esbom, também com H. A Bíblia descreve tal cidade ficava a oeste de tal lugar, a tantos dias de jornada, de fronte do rio, e você vai lá e está lá. Porque a história não se passou na mente de alguém. São relatos e há, por isso, coerência factual. Quando descreve o tempo de jornada de um lugar para o outro, você vai ver a distância, tem tudo a ver, tá bom? Outro fato é a historicidade dos relatos bíblicos, e a gente vê muito disso na história e na arqueologia. É claro que não dá para comprovar todos os eventos, não é? Não tem como você comprovar que eu estive com o meu avô em 1986, em tal lugar, e tomei um refrigerante com ele lá. Não tem como comprovar, né? Não dá para comprovar tudo. Me prove, então, com o recibo e tal. Puxa, se não dá para provar um negócio de 1985, às vezes a gente está falando de coisas muito mais antigas. Mas há muito relato arqueológico que comprova a veracidade da Bíblia. E, claro, tem o fator sobrenatural. É inevitável. Por mais científico que a gente queira ser ao fazer uma palestra dessa, é o fator miraculoso, sobrenatural, que está por cima de tudo, dirigindo esses textos, preservando eles e fazendo acontecer. É uma das coisas que a gente vai ver. O fator sobrenatural. Tem profecias na Bíblia incríveis, com datas que se cumprem perfeitamente, tá bom? Então vamos lá, eu dei aqui alguns fatores, nós vamos discutir eles. Tem um professor, Reinaldo Siqueira, foi meu professor, ele é um PhD em Velho Testamento, Antigo Testamento. E ele tem uma teoria muito interessante. Ele tem uma teoria de que Deus desenvolveu a escrita alfabética em contraste com os outros povos que tinham escritas ideogrâmicas, né, pictogrâmicas, que são símbolos, os hieróglifos do Egito, as escritas cuneiformes, tão complicados que só quem era estudado podia ler. Deus desenvolveu ali um pouquinho antes do povo hebreu e depois aperfeiçoou com o povo hebreu a escrita alfabética. Por quê? Porque esse seria o sistema que Deus preservaria as escrituras e de tal forma facilitou a leitura, imagina, com 23, 24 letras do alfabeto hebraico, que até crianças sabiam ler, até escravos sabiam ler. Então, esse professor, o Reinaldo Siqueira, tem essa teoria. E veja que interessante. Aí Deus chegou para Moisés e falou lá em Êxodo 17, escreve num livro todas essas coisas que estão acontecendo. Ele mandou Moisés escrever para preservar a história, a historicidade, os relatos, o que estava certo, o que estava errado. Moisés escreveu. E com o alfabeto, agora eu não lembro se era 23, 24 letras, eu teria que fazer o canto aqui do alfabeto hebraico para lembrar quantas letras são, né? Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Mas é 23, 24. Por aí. Aí, em Êxodo 34, 27, a gente vê outra evidência dessa. Deus falou, escreve estas palavras. Escreve. Em Jeremias 30, verso 2, escreve num livro todas as palavras que eu tenho falado. Para Jeremias. Para Abacuque 2:2,
Deus diz, Abacuque, escreve a visão e a torne bem legível, para que possa ler até o que passa correndo. Então Deus escolheu a escrita para que pudesse preservar a sua palavra ao longo dos séculos e pessoas simples pudessem ler. Só um momentinho. Filho. Os meninos fecharam aqui a porta e aí acabou bloqueando um pouco a internet. Pedi para ele abrir. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Só para a gente dar uma passada aqui, quem está vendo no podcast não vai ver, mas se você procurar as escrituras em hebraico, o texto em hebraico, você vai ver como é tão diferente do nosso. E os escribas judeus, ao copiarem a Bíblia, eles faziam com tanto respeito, com tanto temor, eram pessoas estudadas para isso, dedicadas, consagradas. Então, a transmissão do texto no Velho Testamento é praticamente perfeita, não tem quase variantes textuais. Nós não chamamos de erros, tá? Quando acontece uma cópia, que algum copista copiou por equívoco alguma coisa, nós chamamos de variantes textuais. Por algum motivo, aquela escrita de algum copista, se você for comparar com todas as outras, você vê que não bate. E as mais antigas não têm aquele texto, então alguém acabou escorregando e colocou um amém a mais. Ou, por exemplo, quando fala o Senhor, aí alguém sem querer colocou o Senhor Deus, né? Mas quase não tem isso no Velho Testamento. No Novo tem um pouco mais, nós vamos ver por quê daqui a pouquinho, tá? Veja só, quando um copista copiava o Velho Testamento, um escriba, ele contava as linhas, cada linha, quantas letras tinha, e contava as colunas, quantas letras tinha, e marcava qual era a letra do meio, em cada coluna ali. E depois ele começava a copiar. Ele não podia confiar na memória, tipo, isso aqui eu sei de cor. No princípio criou Deus, os céus e a terra terra era sem forma e vazia. Não. Ele tinha que ler um trechinho e copiar, ler um trechinho e copiar. Cada vez que chegava o nome de Deus, ele fazia uma oração para não escrever o nome de Deus em vão. E veja só, no final da cópia, ele contava as letras em cada linha, tinha que bater com o texto que ele copiou. As letras nas colunas e a letra que ele calculava ser a letra do meio. Se desse alguma diferença, ele não ousava passar a palavra de Deus de maneira corrompida para frente. Ele não queria correr esse risco. Ele rasgava, ele eliminava essa escrita e começava tudo de novo. E mesmo assim, alguém ainda se distraiu em textos hebraicos e tem pouquíssimas variantes que não influenciam em nenhuma doutrina. Tá? Mas pouquíssimas que ainda acabaram passando, mas são mais tardias, não são tão antigas. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, as letrinhas são mais parecidas com a nossa, não é? Aliás, o nosso alfabeto, ele é baseado no alfabeto grego, em grande parte. Quando a gente fala alfabeto, a gente está falando das primeiras duas letras do alfabeto grego, que é alfa, beta. Alfa, beta, gama, delta. O Novo Testamento já tem mais variantes textuais. Uma palavrinha a mais. Em vez de... O texto mais antigo está lá, só fala o Senhor. No Novo Testamento é como apareceu o Senhor Jesus. Às vezes, no texto mais antigo, lá do segundo século, está o Senhor Jesus. E aí alguém colocou o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não foram judeus treinados, habilitados para copiar o texto. Foram os cristãos que sabiam ler, que sabiam escrever. Quando eles viram que o texto original dos apóstolos estava começando a ficar gasto, de tanto passar de igreja em igreja, de igreja em igreja, para todos lerem lá as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, e viram que elas estavam começando a ficar gastas, que iam perder, eles começaram a separar cristãos que sabiam ler para que copiassem. Às vezes um ditava e 3, 4, 5 escreviam, cada um a sua cópia. E às vezes você vê que no Novo Testamento tem erros de audição, por exemplo, palavras que têm um som bem parecido, mas são outras palavras. Tem muitas coisinhas assim. Mas ao se comparar, e é um dos fatores que eu quero mostrar para vocês, ao se comparar todos os textos que temos hoje, e são milhares, e ao se considerar os textos mais antigos, de preferência aos mais tardios, nós podemos recuperar o texto bíblico do jeito que foi escrito, pela nuvem de testemunhas
que nós temos à nossa disposição hoje, tá bom? Ó, esse daqui que eu mostro na tela para vocês, para quem está só ouvindo depois no podcast, é o P52. Eles dão os nomes para os papiros de P e o número que foi catalogado. P de papiro, tá? Então, esse é o P52, é o papiro catalogado 52. Ele é só um pedacinho, é um pedaço de uma página. Ele é do ano 120, é o mais antigo que se tem comprovado. O doutor Wallace, ele está com alguns papiros tentando estudar e demonstrar que são mais antigos ainda, mas estão sendo estudados. Daniel Wallace é um doutor especialista em papiros gregos do Novo Testamento. Veja só, o texto mais antigo que nós temos é do ano 120. De um lado, ele tem um texto de João 18, alguns versículos, e do outro, outros versos do mesmo capítulo. Só que pense bem, ele é do ano 120. João escreveu no ano 100. Ou seja, é um papiro que foi copiado 20 anos depois. Pouquíssimo tempo, pertíssimo dos textos originais. Olha só que interessante. Pouquíssimas Bíblias tão antigas são inteiras. A maioria dos papiros, especialmente falando do Novo Testamento, né? A maioria dos textos, papiros, Novo Testamento, encontrados, às vezes é uma coleção, epístolas paulinas, às vezes é só Atos ou só Evangelhos, às vezes é uma página ou um grupo de páginas, mas existem pelo menos 3 Bíblias inteiras, são as mais famosas, que são dos primeiros séculos. E o texto é o mesmo que a gente tem hoje, olha só. O que aparece na tela é o Codex. Codex quer dizer livro, tá? É o códice. Quer dizer que não era mais rolo. Os cristãos perceberam que os rolos davam muito trabalho para carregar os livros em forma de rolo. E eles, então, cortaram os rolos em páginas, empilharam e costuraram do lado e virou o códice, o Codex, o livro. Existe uma teoria bem interessante de que foram os cristãos que promoveram o códice, o livro. E deu trabalho, porque o povo achava que só o rolo era sagrado. Tá? Então, veja, o Codex Sinaiticus é a Bíblia inteira, e ele é do 4º século, do ano 330 ao 360. A outra Bíblia inteira famosa, copiada à mão, é o Codex Vaticanus, cerca do ano 325, início do 4º século. E o Codex Alexandrinus, um pouquinho depois daquelas, é do ano 400 a 440. Por que eu estou mostrando isso? Para dizer para vocês que há hoje muitos textos antigos da Bíblia. Essas Bíblias inteiras aí do 3º século estão inteiras, como eu falei. Mas antes delas, no final do 1º século, especialmente no 2º século, e quanto mais tarde, mais cópias tem, não é? Existem textos, porções da Bíblia mais antigas ainda do que essas Bíblias. E às vezes são encontrados ao escavar alguma coisa para fazer uma estrada lá para aqueles lados, para fazer uma construção, e aí a pá bate ali com uma ruína, tá? E aí tem lá uma ruína de igreja, mais textos. E aí vão ajuntando e vão catalogando. E em todos os lugares que encontram, seja em Alexandria, no Egito, seja em Antioquia, seja em Jerusalém, os textos são os mesmos, porque existia essa preocupação em manter a fidelidade. Então, essa é a primeira evidência que eu estou dizendo, que é a confiabilidade do texto propriamente dito. Alguém pode dizer assim, mas como a gente pode ter certeza? Porque eu estava falando agora mais especificamente do Novo Testamento em especial. Alguém pode dizer assim, como é que a gente pode ter certeza dos textos também do Velho Testamento? E aqui na tela aparece a data de 1947, quando foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, ou os rolos de Qumran, que revolucionaram a confiabilidade na Bíblia, porque algumas pessoas duvidavam, e meio que com algum fundamento. O texto mais antigo do Velho Testamento que se tinha, acreditem, era do ano 900, mais ou menos. Ou seja, o texto mais antigo que se tinha era mais de 1000 anos mais velho que os textos do Velho Testamento. E podiam ter sofrido cópia, recópia tantas vezes que pudessem estar alterados.
Mas ao descobrirem os manuscritos do Mar Morto, os rolos de Qumran, em vasos, em 11 cavernas, né, ao longo de, acho que 2 ou 3 anos, eles descobriram que o texto da Bíblia que nós temos hoje é o mesmo texto que se lia 200 anos antes de Cristo, que é o período, mais ou menos, alguns chegaram mais perto de Cristo, porque foi ao longo de várias décadas que eles foram guardando esses materiais em cavernas. Tá? Então é do ano 200, 250 a.C. até perto da era de Cristo. Percebeu-se que os textos que nós tínhamos, os mais antigos, que era do ano 900, super tardio, eram muito, 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 muito parecidos com os de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, eram os textos que Jesus usava do Velho Testamento e os apóstolos também. Pastor, peraí, como assim só muito, muito, muito parecido? Não era igualzinho? Podemos dizer igualzinho, sim, mas algumas pouquinhas palavras que acabaram entrando mais nesses textos mais tardios do ano 900, o que é de se esperar, não é? Mas nenhuma influencia em questão de doutrina. E veja que interessante que os rolos do Mar Morto nos ajudaram a entender melhor alguns textos que não eram tão claramente entendidos, porque os rolos do Mar Morto tinham ali o texto bem mais claro, algumas traduções que ajudavam a entender também, comentários, e ajudou a entender. Tem versículo que por algum motivo não tinha nesses textos do ano 900, pouquíssimos, mas que aparecem nos manuscritos do Mar Morto. Ou seja, nós temos mais detalhes da Bíblia que não se tinha. Imagina, 200 anos antes de Cristo, esses textos do Velho Testamento, tá? Até hoje eles estão montando, vários deles estão muito fragmentados e vão montando e reconstruindo página por página. Aqui na tela aparecem algumas moedas que também foram descobertas junto dos rolos, que ajuda a identificar a data, não é? E o contexto que eles esconderam esse material. Hoje, a maioria dos estudiosos entende que foram os essênios. Posso dizer uma seita, mas uma ramificação ali dos judeus que queria preservar os textos e guardou para a posteridade. Eu acho que eles nem imaginavam que ia ficar guardado mais de 2.000 anos até alguém encontrar. E hoje esses textos são estudados em vários lugares. Aqui é uma foto com o Obama olhando os textos. Existem muitos pedacinhos como esse aqui. É um quebra-cabeça que vão montando até hoje. Então, veja, nós estamos tratando primeiro da confiabilidade do texto, tá? Será que o texto que eu leio hoje é o mesmo que foi escrito milhares de anos atrás? E como nós estamos vendo, sim. Agora, veja que interessante. Os manuscritos da Bíblia, o texto bíblico é totalmente confiável. Eu posso ter mais confiança no texto bíblico do que o de Platão, que escreveu a respeito dele, de Sócrates, né? Heródoto e tantos outros. Olha só se a gente for comparar. Platão, que escreveu também sobre a vida de Sócrates, nós temos hoje 7 cópias de manuscritos antigos do Platão. A mais antiga que nós temos é do ano... Lógico, eu estou arredondando tudo aqui, tá? É do ano 900, no ano Domini, já ano de Cristo. Mas veja, Platão viveu 350, 400 anos antes de Cristo. Ou seja, a distância do material que nós temos hoje mais antigo está distante 1.200 anos do seu autor. As mais antigas que nós temos. E o interessante é que ninguém duvida, né? Será que o Platão escreveu isso aqui mesmo? As 7 cópias que foram encontradas em lugares diferentes são comparadas e eles falam, está aqui o texto de Platão. Tá? A gente chama isso de colagem. É quando se compara textos antigos para conseguir chegar ao que o original dizia. Tá? É uma colagem, colocar um do lado do outro. Então, veja, 7 cópias apenas e a distância é de 1.200 anos do autor original. Plínio também tem 7 cópias hoje de Plínio, a mais antiga do ano 850. Ou seja, está distante do seu autor original 750 anos. Heródoto, existem hoje 8 cópias antigas de Heródoto. A mais antiga é do ano 900, arredondando sempre. A distância desse texto mais antigo, desses 8, para Heródoto, é 1.300 anos. Veja só, eu estou mostrando isso para a gente comparar com a Bíblia e entender a confiabilidade do texto. Tá? A Ilíada de Homero, tão famosa,
por ser tão famosa e ter sido muito lida, muito apreciada na antiguidade, tem muito mais cópias do que os outros. Os outros nós vimos que tem 7, 8 cópias. A Ilíada de Homero tem 643 cópias. A mais antiga é do ano 400 a.C. Olha só, a mais antiga, que tem outras, foram achando, e aí vão fazendo a colagem, vão comparando, e aí você tem o texto original, do jeito que o Homero escreveu. Né? Às vezes alguém se empolgou, colocou uma letrinha a mais, alguma observação, mas ao comparar tantas cópias, você chega ao texto original de Homero. Mas veja, ainda assim, mesmo que a mais antiga é 400 anos antes de Cristo, ela está distante mais ou menos 350 anos do original. Agora vamos falar do Novo Testamento? O Novo Testamento tem mais de 5.600. Depois que eu fiz essa palestra aqui, o número já aumentou bastante. Nós temos perto de 5.800 manuscritos do Novo Testamento só em grego, sem falar em traduções desses textos em grego para outro idioma já antes de Cristo, como é o caso da Septuaginta. Foi traduzida do Velho Testamento para o grego para manter na Biblioteca de Alexandria a Septuaginta. Então, mais de 5.600, 700 manuscritos. E o mais antigo é do ano 120, é aquele que eu mostrei para vocês, o P52, que é só um pedacinho. Mas um pouco depois daquele tem outras páginas e coleções também. A distância do original, como eu falei, que foi João que escreveu, 20 anos apenas. Quem sabe o texto de João estivesse rodando ainda, estivesse sendo esfarelado de tanta mão, tanto manuseio, ainda estivesse ainda em uso, ao copiarem esse P52 que nós temos só um pedacinho. Aqui tem uma estatística mais recente que eu coloquei aqui. Os manuscritos que sobrevivem hoje com os textos da Bíblia, só falando aqui do Novo Testamento, em grego existem mais de 5.800, em latim, traduzidos do grego, mais de 10.000, e em outras línguas, mais de 9.000. Ou seja, eu posso confiar plenamente no texto do Novo Testamento ao comparar tantas cópias de tantos lugares diferentes que são encontrados. E me baseando principalmente nos mais antigos, eu posso chegar ao texto original do jeito que foi escrito. E veja, é o texto que o próprio Jesus usava, porque os manuscritos do Mar Morto, do Velho Testamento, são de 200, 250 anos antes de Cristo. Fantástico, não é? Agora vamos falar de veracidade, de arqueologia, de história paralela. História fora da Bíblia que mostra a harmonia bíblica. Esse é o monolito Kurk. Ele menciona Acabe, o mesmo Acabe da Bíblia, tá bom? Que casou ali com Jezabel e tal, que viveu cerca desse período que aparece na tela, de 885. Aliás, ele é um período que ele reinou, de 885 a 874. O monolito de Kurk menciona que Acabe enviou para o combate 2.000 carruagens e 10.000 soldados. Uma força tremenda, não é? Às vezes a gente lê a Bíblia e fala, mas será que era tudo isso? Veja, um manuscrito escrito por uma pessoa da época paralela e que confirma esse poder bélico de Acabe. Outro monumento que aparece aqui para comprovar a historicidade da Bíblia é o Obelisco Negro. Ele tem esse nome, obviamente, né, pela cor dele. Nesse obelisco aparece o rei Jeú, filho de Onri, ou de Onri, diante do rei Salmaneser III da Assíria. Veja que interessante, esse é o único personagem bíblico que nesse obelisco negro ele está prestando homenagem para o rei da Assíria. É o único personagem bíblico que alguém viu e retratou ele, o rei Jeú, prestando homenagem, se submetendo ao rei da Assíria, conforme é dito na Bíblia, que ele tinha que pagar tributo e tal. Veja que interessante, alguém que viu a cena, o artista registrou no obelisco negro e está lá. Ninguém duvida da existência do rei Salmaneser III da Assíria. E aqui está o rei Jeú da Bíblia pintado, prestando reverência para ele. Tá bom? A pedra moabita, ou a estela de Mecha, é outro nome. Ela é de cerca de 840 anos antes de Cristo. E ali menciona um rei que estava lutando contra a casa de Davi. Lógico, eram descendentes de Davi, mas ainda tinha o nome Casa de Davi e Casa de Onri, que era o reino do norte de Israel. Tá bom? Agora, olha isso daqui que fantástico.
como que a gente está falando de historicidade, de fato, tá? Nós sabemos o ano em que aconteceu o êxodo, a saída dos hebreus do Egito, por causa de um relato da Bíblia que dá precisamente na história, e a gente percebe que tudo se encaixa. Olha só, o ano do êxodo foi no ano 1445 a.C. Como é que a gente sabe? Porque em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, é dito que Salomão inaugurou, olha que detalhe interessante, Salomão inaugurou o templo no 4º ano de seu reinado. E diz ainda assim, 480 anos após o êxodo. Opa! Se você vê o ano que Salomão começou a reinar, no ano 969, alguns colocam 970 a.C. Mas se você ver o ano que ele começou a reinar, você coloca o 4º ano e coloca 480 anos para trás, como diz nesse versículo, que foi 480 anos após o êxodo, o 4º ano de Salomão, você chega no ano 1445 a.C. E aí você vai para a história nesse ano e tudo bate. Quem costuma conhecer as histórias da Bíblia por filmes vai sempre se dar mal, porque está tudo errado. Nos filmes, por exemplo, Moisés viveu na época de Ramsés, o que é um grande erro. Ramsés viveu cerca de 120, 150 anos depois de Moisés. Ele nunca viu Moisés. Mas nos filmes é sempre o tal do Ramsés que está lá. Mas não. Se você voltar nessa época dada na Bíblia, você chega no ano 1445. Olha o que acontece. Tinha o faraó Tutmés I, e ele teve o Tutmés II. O Tutmés II foi casado com a famosa Hatshepsut, que era chamada de a filha do faraó. O marido dela não conseguia ter filho com ela. E ele teve o filho Tutmés III com uma concubina. A Hatshepsut era a filha do faraó que não tinha filhos, e ela era a que poderia, o filho dela que poderia reinar, porque seria filho legítimo original. O outro, o Tutmés III, era filho de concubina. Agora veja que interessante, é esse daí que viveu na época de Moisés. A Hatshepsut se tornou faraó por 20 anos. É difícil de conseguir encaixar isso daqui. Provavelmente foi enquanto o próprio Moisés estava sendo preparado, não sabemos. Mas veja que detalhes interessantes. Tutmés III, esse que era ilegítimo, ele assumiu o trono no ano 1485 a.C., 40 anos antes do êxodo. Olha que interessante. E o faraó do êxodo não foi o Ramsés II, foi o Amenhotep II. O mais interessante é que o filho dele, o primogênito, morreu. Nós não sabemos como, não na história. Mas quem acabou assumindo no lugar dele, do faraó do êxodo, foi o seu filho segundo, que não era primogênito. E esse filho segundo colocou entre as patas da esfinge, está lá hoje até. Tem essa inscrição que aparece na foto, uma inscrição em que ele coloca que ele não imaginava que ele um dia seria o faraó, porque ele não era o filho primogênito. Veja que interessante. Ao você usar o dado bíblico, 480 anos depois do êxodo, para dar o 4º ano de Salomão, você cai nessa época, nesses faraós, e tudo bate. Olha só, e os nomes dos faraós, esse Mose, que alguns falam Mes, não é? Você pode retratar como Tutmose ou Tutmés. É que o nome Mose é o nome de Moisés também. Ele nasceu nessa época, apesar de que o Ramsés é Ramose também, viveu tantos anos depois, mas você vê, era uma época em que eles estavam dando esse nome Mose, que quer dizer nascido de. E Moisés tinha alguma coisa antes de Mose, Moisés, que depois tiraram para ficar só Moisés, só o Mose. Quer ver mais um detalhe interessante? Que nos ajuda a encaixar, a ver uma historicidade aqui bem factual. Eu mostrei aqui o desenho dessa inscrição que está no meio das patas da esfinge, do Tutmés IV, tá? Dizendo que ele não era o primogênito. Mas olha um outro detalhe interessante. As figuras de Hatshepsut que estavam nas paredes, nos registros do Egito, foram arrancadas. Aqui na foto, eu mostro para quem está assistindo aqui, ao vivo, quem está me ouvindo aí pelo podcast, pode procurar depois figuras arrancadas de Hatshepsut das paredes.
É provável que você não encontre em português, mas em inglês você acha mais fácil, tá? Aqui é um desenho de Hatshepsut tirada da parede, você vê ali a força do ponteiro tirado com uma marreta para arrancar mesmo, mas ficou a figura dela. Aqui é uma outra figura de Hatshepsut tirada da parede. Isso daqui é só para a gente entender. Veja só, essa data se encaixa muito mais, é muito mais histórica, tem muito mais evidências do que julgar Moisés lá na época do Ramsés II, como fazem, e as coisas não se encaixam perfeitamente, como se encaixam aqui. Vocês veem que interessante? Quando nós falamos da Bíblia, há muitas evidências de factualidade, faticidade. Aqui tem um desenho que não é nada bonito, né? Uma foto, quer dizer, da múmia de Hatshepsut, a filha de Faraó. Será que era ela, a mãe adotiva de Moisés? O fato é que ninguém sabe por que ela foi tão odiada para apagarem os registros dela, das paredes e tudo mais. Apagaram, os egípcios apagavam os registros das histórias negativas para ele. E a múmia dela não estava considerada uma múmia real. Ela estava entre outros lugares, mas descobriram que era a Hatshepsut, tá bom? O personagem central da Bíblia, desde o começo, desde Gênesis 3:15, é Jesus, quando promete que ele viria, tá? Jesus usava a Bíblia, as Escrituras, para falar dele mesmo. Lá em Lucas 24:27, diz assim, ó, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus expunha o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Então, o personagem central da Bíblia não é o faraó, não é Moisés, é Jesus, desde o começo. Agora, aqui na tela tem uma outra evidência que eu quero mostrar para vocês. Essa profecia do nascimento de Jesus, a data, não do nascimento, do batismo e da morte, é impressionante. Daniel 9:25 diz assim, ó, Daniel, ele está explicando, desde a saída da ordem, quando saiu o decreto, a ordem, para restaurar Jerusalém, que estava em ruínas, até o ungido, Jesus seria ungido no batismo, o príncipe, aí Daniel teria que contar 7 semanas e 62 semanas de anos. 69 semanas de anos, ou 483 anos. Veja que impressionante. A ordem para restaurar Jerusalém foi no ano 457 a.C., bem depois de Daniel, uma profecia que aconteceu bem depois dele. Tanto é que os que não acreditam em milagres, em profecias, dizem que Daniel só pode ter escrito depois que tudo aconteceu. Mas não, tá? Daniel falou que quando saísse a ordem para restaurar Jerusalém, era para contar 483 anos, ou seja, 89 semanas de anos. Desculpem, 69 semanas de ano. Até o ungido, até quando Jesus seria batizado. E, amigos, se nós contarmos do ano 457, quando saiu esse decreto para restaurar Jerusalém, e você conta 483 anos, você passa pelo ano 0, pelo ano 1, o ano Domini, o ano de Cristo, e você chega lá no ano 27 da nossa era, exatamente o ano em que Jesus foi batizado. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que era agora ateu, ele tinha sido cristão, adventista, foi para a faculdade e ficou ateu. E conversando com ele, tentando falar das evidências da realidade de um Criador, aí eu dei uma ridicularizada na ideia de que todo o universo estava contido em uma coisa do tamanho de um átomo. E ele falou, ele explicou, mas isso era uma singularidade, é o nome que dão, né? Era uma singularidade, né? Quer dizer, vai contra todas as leis da física, mas é uma singularidade. Quer dizer, eles têm resposta para tudo. Mas quando eu falei para ele dessa profecia, ele ficou assim, isso é interessante, isso eu não tenho resposta, eu vou estudar isso. Porque é uma coisa sobrenatural, não é? Eu falei para ele dessa profecia que foi dada quase 600 anos antes de Cristo e que descrevia que tantos séculos depois começaria a contagem, tantas décadas de anos depois começaria a contagem até o batismo de Jesus. Isso é incrível. Isso mostra o poder de Deus ao dirigir as Escrituras. E veja que Jesus se aproveitou dessa profecia do batismo dele, no ano 27. Quando ele acabou de sair do batismo, lá em Marcos 1:15, ele saiu pregando, ele saiu falando, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Que tempo está cumprido? Ele estava começando o ministério. Ele estava falando do tempo
da profecia que se cumpriu nele como o ungido, o Messias, o Cristo, no tempo indicado na profecia. E é por isso que haviam tantas expectativas da vinda de um Messias perto da época de Jesus. Eu coloquei aqui na tela 3 versículos que mostram falsos messias que haviam surgido. Pessoas que todos apostavam, será que é esse o Messias? Porque as profecias de Daniel estavam correndo, estava chegando a época e haviam vários candidatos a Messias surgindo. Outra profecia impressionante é a do Salmo capítulo 22. Ali descreve como Jesus morreria. O Salmo capítulo 22 foi escrito 900 anos antes de Cristo. E ali descreve o Messias na cruz, com as mãos furadas, os pés furados, que deram para ele vinagre a beber e que sorteariam as suas vestes. Veja que impressionante. Como que 800 anos antes uma profecia tão precisa poderia se cumprir? Deixa eu só confirmar que é Salmo 22 aqui rapidinho, que vai que eu falei errado, não é? É isso mesmo. Salmo 22, versículo 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus recitou o versículo 1 desse salmo, do Salmo 22, para fazer as pessoas que estavam ao redor dele perceberem e falarem: gente, esse Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Que Jesus acabou de falar, descreve exatamente essa cena. Um homem pendurado na cruz, podemos contar os seus ossos, ele está com sede. Eu só não tenho certeza que é nesse capítulo que fala que deram vinagre para ele beber. Mas se não é isso, está em outro. Mas fala que as mãos e os pés seriam furados e estariam sorteando as suas vestes e tanta coisa. Então, esse é um dos fatores que mostra a veracidade da Bíblia, as profecias que são cumpridas. Agora, veja que interessante. Essa profecia de Daniel, além de falar que o Messias seria ungido, né, o batismo dele no ano 27, aí diz que 3 anos e meio depois, está em Daniel 9, 27, ele seria morto. Daniel 9, 27 diz assim, ó, na metade da semana, né, porque ele contou 69 semanas de anos, dá 483 anos, aí ele fala assim, ó, e na metade da última semana de anos, que daria 70 semanas, ou seja, 3 anos e meio depois, que é a metade de 7, o Messias seria morto. Ele faria cessar o sacrifício no templo. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, cessou o sacrifício. E veja que impressionante. Isso aconteceu exatamente 3 anos e meio depois do batismo de Jesus. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. A profecia de Daniel descreveu o batismo de Jesus exatamente no ano e a morte 3 anos e meio depois. Entre outras coisas tantas, tá bom? Não é fantástico isso? É por isso que na Bíblia diz, examinai as Escrituras. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Ele confiava plenamente no texto. Não é um sermão que eu quero fazer aqui agora, eu estou terminando, mas eu preciso mencionar aqui uns 3, 4 versículos para mostrar como que nós devemos confiar na Bíblia, tá bom? Em 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Em Salmo 119, 105, essa famosa passagem que muitos de nós sabemos de cor, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 2 Timóteo 3,16 diz assim que toda escritura é divinamente inspirada por Deus e que Deus falou aos pais pelos profetas. 2 Pedro 1,21 diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lucas 24, 27 diz que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, ele confiava na Bíblia, ele expunha o que constava a respeito dele mesmo nas Escrituras. Eu quero terminar com essa última tela aqui, ó, sobre a igreja e o cânon bíblico. O que é o cânon? Cânon quer dizer régua. Usava-se uma cana, um bambu como régua. Então, como se estabeleceu o cânon, ou seja, os livros realmente inspirados por Deus? Por isso que alguns dizem assim, mas foi a Igreja Católica que escolheu quais eram os livros que podiam entrar e quais não podiam. Será que é isso? Eu quero mostrar essa tabelinha aqui para vocês, comparando a posição incorreta sobre o cânon bíblico, quem escolheu os livros que estão lá, os 66 ou não, qual é a posição certa e a posição errada. Olha só, na posição incorreta que o povo diz que é a igreja que determina o cânon, quais são os livros.
mas não é isso. A posição correta é que a igreja descobre o cânon. Veja só, os livros que Deus foi dando para o povo judeu e que eles preservavam, esses são os livros canônicos. Não existia outro. A igreja não escolheu, deixa eu ver, vamos escolher Moisés, Jeremias. Não, é o que o povo judeu reconhecia como de profetas, que passou por eles e que fez profecias e tudo o que aconteceu baseado nos seus escritos. A igreja não escolheu o cânon, a igreja descobriu o cânon. Vamos continuar seguindo. Quando Jesus veio e os apóstolos começaram a escrever, os escritos dos apóstolos foram chamados de escrituras também, assim como os do Velho Testamento eram chamados de escrituras. Pedro fala que nós devemos, no finalzinho de 2 Pedro, ler os escritos de Paulo, que os inconstantes torcem, assim como fazem com as demais escrituras. Ou seja, o escrito de Paulo e dos apóstolos já era considerado escritura. Não foi a igreja que escolheu esse entra, não entra. Todos os que Deus mandou escrever, todos os apóstolos que escreveram e que a igreja reconheceu, é os que entraram. As pessoas dizem que no concílio de Nicéia, no ano 325, é que a igreja escolheu os livros. Jamais. É que o povo acredita em tudo que fala na internet, né? Até que a Terra é plana. Tem gente que defende até isso. Então, qualquer coisa que eles ouvem, acreditam. O concílio de Nicéia, no ano 325, de tantos tópicos que estão registrados, que eles discutiram, não entra o tópico de reconhecer a escritura ou não. Porque a igreja sempre reconheceu os livros que os judeus tinham, os livros sagrados inspirados. A igreja só preservou, tá bom? Então, veja, a posição incorreta é que a igreja é a mãe do cânon, a igreja que determinou. Não, a posição correta é que a igreja é a filha do cânon, ela segue o cânon bíblico. Outra posição incorreta diz que a igreja é magistrada do cânon. A posição correta é que a igreja é ministra do cânon. Uma posição incorreta que dizem é que a igreja é que regula o cânon, mas a posição correta, a igreja reconhece o cânon. Uma posição incorreta diz que a igreja é a juíza do cânon, ela que julga, que absurdo. A posição correta diz que a igreja é a testemunha do cânon sagrado. A posição incorreta diz que a igreja é a mestra do cânon, mas a posição correta diz que a igreja é a serva do cânon, tá bom? Os livros apócrifos são todos de depois de Cristo. Quer dizer, não todos. Tobias, Judite, Baruque, Eclesiásticos foram escritos antes de Cristo, mas era numa época que eles não reconheciam mais profetas. Eles não reconheceram esses homens como profetas inspirados por Deus. Eles foram historiadores, eles foram escritores. Em nenhum momento eles dizem, o Senhor me mandou escrever. Então veja, esses livros, os apócrifos, que a igreja votou colocar, inserir na Bíblia, não eram reconhecidos pela igreja como livros sagrados. Eram livros históricos. E é bem interessante ler como história, mas não inspirado, tá? O livro Sabedoria de Salomão é depois de Cristo. Macabeus também é antes de Cristo. O último livro inspirado da Bíblia foi no ano 400 antes de Cristo, por Malaquias. Esses todos aí foram escritos bem depois, quando já não havia mais profetas, tá bom? Eu falei que aquele era o último, mas esse aqui é o último. Os livros apócrifos foram sugeridos como parte do cânon sagrado em 2 concílios da igreja, não no de Nicéia, como dizem, do ano 325. Eles foram sugeridos como parte do cânon bíblico em 2 concílios locais, por Agostinho, em Hippo, 393, e em Cartago, 397. Mas não foi oficializado. Eles falaram, puxa, podia entrar aqui, né? Não entrou. Porque eles sabiam que não era considerado inspirado. Não tem o mesmo teor dos livros inspirados. Mas a Igreja Católica votou esses 7 livros a mais, os apócrifos, em combate ao Martinho Lutero, na Contra-Reforma. Eles foram declarados parte do cânon da Igreja Romana em 1546, no Concílio de Trento, tá bom? Então, nós temos a Bíblia foi preservada como a palavra de Deus, nós temos evidências de que o texto é o mesmo, ele foi mantido, temos evidências geográficas, arqueológicas, históricas, factuais e proféticas. E não dá para explicar isso de outra maneira, a não ser de entender que Deus preservou e Deus guia e que a gente pode confiar plenamente nesses livros das Escrituras. E o mais fantástico de tudo é que elas transformam vidas, tá bom? Então eu espero ter deixado aqui bem claro para vocês que nós não cremos num conto de fadas, nós cremos em fato.
E há várias evidências mostrando que a gente pode confiar na Bíblia, porque Jesus confiava e ela foi preservada até nós para isso. Tá bom? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou se a gente termina aqui. Isso, então agora é o momento, se tem alguém aqui que quer fazer alguma contribuição, uma pergunta, esse a gente é o momento dedicado para isso. Eu tenho. Pois não, Diego? Você falou ali que a igreja reconhece o cânon sagrado, Uhum. mas assim, em que época e quem acabou, como é que ele foi determinado de que aqueles livros seriam os livros sagrados dos profetas inspirados? Eu acabei Boa não pergunta. pegando direito. Boa pergunta. Existe um cânon, existe um documento que chamam de cânon muratoriano. E lá, se não me engano, é do ano 100 e alguma coisa, lá já apareciam os livros da Bíblia, a lista dos livros da Bíblia. Chama-se cânon muratoriano, do ano 180 e pouco. Por que que eles escreveram esse cânon? Porque já estavam querendo surgir pessoas querendo colocar mais coisas na Bíblia. Então o cânon muratoriano falou, não vem inventar coisa não. Esses aqui são os que sempre foram reconhecidos, desde Moisés e tal. E os livros da Bíblia, eles são repetidos por Jesus, né? Jesus crê nos livros de Moisés, são repetidos nos evangelhos, Paulo cita vários deles. E esses livros que queriam falar assim, não, mas que tal esse aqui, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé. Então, o cânon muratoriano já fala, não, ó, isso daqui são os livros que foram inspirados. Lá pelo ano... Agora, se alguém puder fazer uma busca rápida aí, cânon muratoriano, o ano, já vai me ajudar aqui para eu ter mais certeza dessa data. Eu acho que é do ano 170, alguma coisa assim. Tá? A igreja não escolheu, vamos escolher os livros. A igreja protegeu, falando assim, não, esses são os que têm sido vindo acompanhando de século em século, que são mencionados nos livros do Novo Testamento, ninguém vai adicionar nada. Esses são os livros que vêm sido lidos há tanto tempo. Então, veja, a igreja não escolheu, deixa eu ver, esse vai, não. A igreja não deixou acrescentar em coisas novas, entendeu? Deixa eu digitar aqui rapidinho. Publicado em 1740? É isso? Não, muratoriano. Ah, não, então não é esse o nome. Eu vou ficar devendo aqui para vocês o nome da primeira lista da Bíblia que se tem notícia que está escrito. Não é o cânon muratoriano, isso aqui é outra coisa. Que se tem notícia, que é do ano 100 e pouquinho, que já tem uma lista de livros da Bíblia. 170? Eu acho que é por aí, tá? Mas não é o cânon muratoriano, não, tá bom? A ideia que acontece é a seguinte, a igreja não escolheu os livros. A igreja reconheceu os livros que já eram usados e sempre foram pelos judeus, primeiro, que os judeus preservaram tanto tempo, e que depois foram escritos pelos apóstolos. Por isso que no começo chamavam a igreja cristã de igreja católica, né, mundial, e apostólica, porque seguia os ensinos dos apóstolos, não podia entrar mais nada aí. É uma pena que eu vou ficar devendo aqui para vocês o nome desse documento que tem essa lista já da Bíblia, o primeiro cânon da Bíblia escrito. E a ideia não era escolher, a ideia era proteger, não deixar adicionar nada ao que já vinha sendo usado. Tá bom? Que pena que eu não vi o nome dele aqui. Eu tenho mais uma pergunta. O porquê que hoje, então, nós temos diferentes, até mesmo entendimentos. Por que que uma Bíblia católica, ela pede, então, para guardar o domingo? Por que que foi? Já explicou os apócrifos. Então, os apócrifos também, eles têm validade. É importante que nós leiamos os apócrifos. Nós podemos acreditar nos escritos apócrifos? Nós podemos acreditar tanto quanto a gente acredita em Heródoto, nos historiadores antigos, que aumentam às vezes. Flávio Josefo. Flávio Josefo escreveu lá perto do ano 80, Flávio Josefo. É interessante, ele narra a destruição de Jerusalém
no ano 70. Só que ele é exagerado, ele aumenta as coisas, né? Tem coisas que ele fala assim, fica assim, será? Então, nós podemos ler esses livros, os deuterocanônicos, né? Ou apócrifos, esses 7 livros a mais, com tanta confiança quanto a gente lê Flávio José, Heródoto, e outros, acho que é Xenofonte, um historiador antigo, que exageram, que tem mitos misturados, porque eles não foram livros inspirados. Era gente escrevendo baseado nas suas ideias, entendeu? Eles queriam narrar os fatos, mas baseados ainda nos seus preconceitos, nos seus mitos, e contradizem a Bíblia e muito. Mas é interessante ler como história. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês algumas contradições incríveis que eles têm. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ó, eu separei isso aqui depois para mostrar caso alguém quiser saber. Ó. Os livros apócrifos ensinam a orar pelos mortos, como se vê em 2 Macabeus 12, versos 43 e 46. E vai contra vários versos da Bíblia, contra Salmo 6, Eclesiastes 9. Tá? Os livros purgatórios ensinam a existência de os livros apócrifos ensinam a existência de um lugar chamado purgatório. Não tem isso na Bíblia, mas nos apócrifos tem. E vai contra todos esses versículos que eu coloco na tela aqui, que a Bíblia não tem essa ideia. Nos livros apócrifos, os anjos mentem, como você vê lá em Tobias, capítulo 5. Isso vai contra várias outras passagens da Bíblia. Os livros apócrifos ensinam que a esmola traz salvação. Isso está no livro de Tobias. Isso vai contra vários versos da Bíblia, tá bom? E o livro de Tobias, capítulo 6, ensina feitiçaria. Colocar fumaça de peixe. Aliás, colocar coração de peixe na brasa, alguma coisa assim. Tá aí o texto, ó. A fumaça do coração do peixe na brasa espanta espíritos maus. Olha só, isso aqui é quase uma simpatia, meio magia negra, né? Por quê? Porque eles não são livros inspirados por Deus. São escritores que colocaram ali as coisas baseadas nas suas próprias crendices. Escritores judeus, né? Tá? Então, nós não podemos nos basear neles. Em nenhum deles, eles dizem, o Senhor, então, me mandou escrever. Como nós vimos lá que Moisés fala, Jeremias fala e outros. Nenhum deles tem essa pretensão. Eles estão escrevendo a história. Tá? Tanto é que a história voltou depois para combater o Martinho Lutero. E atualmente, por que que hoje nós temos, vamos dizer, uma Bíblia católica, uma Bíblia adventista, uma Bíblia... Não, nós não temos Bíblia adventista. Mas com diversos entendimentos. Por que que uma Bíblia diz para guardar o sábado? Por que que outra diz para guardar o domingo? Esse é um erro que é importante mostrar, deixar aqui bem claro. Nenhuma Bíblia diz para guardar o domingo. Porque as Bíblias elas têm que ser traduzidas dos textos originais. Em nenhuma Bíblia diz que o domingo é o dia de guarda. Se você olhar qualquer Bíblia católica ou Testemunho de Jeová, Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos, está lá, lembre-se do dia de sábado. Nenhuma Bíblia fala. São as pessoas que querem fazer do jeito deles. Ah, Jesus ressuscitou no domingo, o domingo ficou santo. Mas nenhuma Bíblia diz isso. Nenhuma. Tá? Senão não seriam traduções. Elas seriam falsificações aí intelectuais, falsidades intelectuais, tá? As pessoas fazem diferente porque interpretam de maneira diferente. Mas se a gente usar a Bíblia, desculpem usar o termo, parece uma contradição, mas é verdade. Usar a Bíblia cientificamente, ou seja, no sentido hermenêutico, de casar as passagens, o que esse verso diz, como que esse verso não contradiz esse, qual é o contexto, a gente chega à verdade. Mas não tem traduções diferentes, não. Aliás, uma única Bíblia tem tradução própria, particular, e só eles leem, só a religião deles leem. Por quê? Porque é tão torta que só eles leem os Testemunhos de Jeová. Falo aqui com respeito até por eles, porque eles não sabem disso. Mas se você comparar os textos gregos com o que eles fizeram, é uma falsificação ideológica, tá? Eles não querem que Jesus seja adorado. Então, todas as vezes que a palavra proskinel, quer dizer adorar,
Todas as vezes que a palavra proskinel aparece para Deus o Pai, eles traduzem, então, adoraram a Deus. Mas cada vez que a palavra proskinel é usada para Jesus, eles colocam, e então prestaram homenagem a Jesus, ou outra coisa. Porque eles não querem que Jesus seja adorado. Então, eles traduzem torto. Cruz, eles não querem cruz, eles traduzem por estaca, apesar de que a palavra stauros é cruz, e por aí vai. Então, só existe uma Bíblia, uma versão que torce os textos a bel prazer, que é a da Torre de Vigia dos Testemunhos de Jeová. Só. A Bíblia Católica, ela não fala como terceiro e quarto mandamento para guardar domingos e festas, e aí divide um mandamento para dar os 10? Não, jamais. Eles ensinam isso através do catecismo, não através da Bíblia. Às vezes, eles podem pôr encartes na Bíblia, aí aparece a foto do Papa, aparece a foto da Basílica, não sei de onde, e podem colocar um encarte. Você vê que não é texto, não tem capítulo, não tem versículo, um encarte lá com os 10 mandamentos conforme o catecismo. Mas colocar lá no texto, na tradução, jamais. Eles traduziram. E, aliás, a tradução das edições paulinas é uma ótima tradução, a Bíblia Ave Maria. Uma tradução muito fiel. Tá? A Bíblia é uma só, não tem Bíblias diferentes, senão seria uma confusão. Todas elas são baseadas do grego e do hebraico. Tá bom? Legal. Beleza. Maura. Mais alguém que está aqui hoje, o pessoal está tímido, né? Estamos também em menor número. Mas, bom, acho que se ninguém tem alguma observação para fazer, acho que a gente pode encerrar, Diego, então. Tranquilo. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? No Face o pessoal também, eles estão quietos. Nós estamos transmitindo pelo site, pelo Facebook do Adventistas Londrina e pela página do Nulon. Vamos orar, então? Agradecemos. Um pouquinho antes da oração, Diego, eu abri aqui na internet Bible History, História da Bíblia, aparece aqui o cânon muratoriano como do ano 200 aproximadamente. Eu não sei o que tinha a ver aquele outro lá com uma data tão longínqua, tá? Mas vale a pena estudar depois aqui o cânon muratoriano, que diz aqui que é a compilação mais antiga dos textos canônicos, dos livros canônicos, a lista. Tá bom? Só curiosidade para pesquisar mais tarde depois. Vamos estar pesquisando. Gente. Quem que vai orar? Eu mesmo? Quem que vai orar? Pode orar, pastor. Pode Já ser? queremos agradecer a participação de todos. Lembrando que na próxima sexta, nós teremos aí a última reunião do ano, tá? Nós teremos o professor Antônio Carlos, ele estará falando sobre diferenças do pensamento grego e pensamento hebraico, tá? E como isso reflete nos nossos dias. Então, participe já na próxima sexta, tá? Às 20 horas também. Muito bem, então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos seguindo uma religião engenhosamente inventada, uma fábula, mas nós estamos seguindo a realidade de que nós fomos criados pelo Senhor, um Deus maravilhoso, e de que entrou o pecado no mundo. Nós vivemos hoje um grande conflito, mas nós cremos na redenção do Senhor Jesus Cristo e na sua breve volta. Ajude-nos a crermos e a termos uma cosmovisão bíblica que entende a moral, a justiça, de acordo com a tua palavra. E que nós possamos ser felizes, nos amando uns aos outros e amando a tua palavra sempre. Entrego nossas vidas em tuas mãos e agradeço por esse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.